Oi, bem-vindo a mais um vídeo, né, neste canal. Espero que vocês estejam gostando, estejam felizes que eu voltei a fazer os vídeos, né? E para quem não viu os vídeos anteriores, eu tô retomando o livro Os Prazeres da Alma, de onde eu parei, certo? E no vídeo de agora estou trazendo paciência. E para quem também não sabe, o livro mostra dois pontos de vista, dois tipos de abordagem para cada tema. Esse é o primeiro, né? Sobre paciência. Então vamos lá. Uma coisa tão procurada por todos, né? Que é a paciência. Então vamos lá. Nossa impaciência desequilibra os processos internos e externos da natureza em nós. Atos e atitudes pacienciosas podem mudar nosso modo de ver e enfrentar conflitos. Lembremos-nos de que todo problema contém em si mesmo a semente da solução. Tão logo nos permitimos pensar na natureza como algo vivo e atuante em nós, começamos a perceber que nunca perdemos nosso sentido de ligação com o mundo natural. É como se emergisse de nosso interior uma parte adormecida, que sempre soube disso. Por conseguinte, começamos a religar a vida íntima com as forças criativas manifestadas em toda a evolução. Nossa ligação com os processos vivos da Terra tem sido esquecida. A suposição da ciência moderna é de que nosso planeta tenha por volta de 5 bilhões de anos. Não existe, porém, nenhum vestígio que permita determinar, com alguma aproximação, a época em que foram lançadas as sementes da vida. Isto é, o aparecimento dos primeiros organismos vivos sobre o orbe terreno, o orbe da Terra. Me desculpa. Às vezes eu falo e a fala não vem. O que se sabe, de modo geral, é que o planeta passou por lentas e diversas transformações e que, provavelmente, a vida surgiu nas águas dos mares, que exerceram a função de berço fecundo para manter as primeiras formas vivas. Esses minúsculos seres unicelulares se estruturaram nas condições reinantes na Terra primitiva, a partir de substâncias orgânicas preexistentes na atmosfera e na crosta terrestre. O acúmulo dessas substâncias ou moléculas durante milhões de anos converteu os ambientes marinhos numa verdadeira sopa nutritiva. A partir daí, e pela ação laboriosa dos operários celestes, teve início a vida na Terra. No seio daquelas passagens rudimentares, no interior das águas mornas dos oceanos primitivos, o princípio inteligente pôde iniciar suas primeiras manifestações sob o domínio e o controle da onipotência celeste. A formação desse complexo, teatro da vida, se deu através de um longo e contínuo processo evolutivo, que nos permite hoje conhecer as mais diversas formas de seres vivos. É preciso, portanto, que adotemos o ritmo da natureza, cujo segredo mais precioso é a paciência. O ser humano é a própria natureza adquirindo consciência de si mesma. Por possuir a capacidade de entender racionalmente esse grandioso espetáculo da evolução, deveria ser o primeiro a perceber que sua perfeita estrutura orgânica resulta da paciente realização da natureza.
a capacidade de persistir numa atividade com constância e perseverança é um dos atributos da natureza. Precisamos aprender com ela a habilidade de equilibrar e realizar tarefas numa silenciosa quietude, pois a impetuosidade e a afobação que muitas vezes demonstramos podem destruir em minutos o que levamos anos para construir. Suportemos com calma tudo que acontece em nossa existência. Procuremos decifrar, aprender e refletir as mensagens enigmáticas que nos chegam através da linguagem da evolução natural. A natureza não dá saltos. A borboleta não chegou ao que é sem antes ter sido lagarta, sem passar pelo processo, né, de transformação. É isso que ele quer dizer. No entanto, a paciência não é passividade, estagnação, ociosidade ou paralisação. Aí eu acrescento ainda mais uma palavra, ou permissão também. Antes um potencial a ser desenvolvido com serenidade, persistência e constância. Ela permite o que possamos descobrir o momento certo de perseverar ou de abdicar de relações, situações, vínculos e atividades que envolvem o nosso dia a dia. Os espíritos superiores possuem a necessária paciência de revelar certos ensinamentos na ocasião oportuna. Sabem que o processo de amadurecimento e crescimento humano é constante, mas gradual. Eles reconhecem que a cada coisa se deve dar o devido tempo e que tudo que se diz de forma precipitada pode ser mal interpretado ou não entendido. Por isso, utilizam-se da natureza evolutiva, levando em conta a condição de tempo, lugar ou modo que cerca e acompanha as pessoas, fatos ou acontecimentos. Os mentores da codificação disseram a Allan Kardec que os espíritos ensinaram muitas coisas que os homens não compreenderam ou desnaturaram, mas que podem compreender atualmente. E justificaram: não ensinais às crianças o que ensinais aos adultos, e não dais para um recém-nascido um alimento que ele não possa digerir, cada coisa em seu tempo. Nossa impaciência desequilibra os processos internos e externos da natureza em nós. Atos e atitudes pacienciosas podem mudar nosso modo de ver e enfrentar conflitos. Lembremos-nos de que todo problema contém em si mesmo a semente da solução. Questão 801. Por que os espíritos não ensinaram em todos os tempos o que ensinam hoje? Ele responde: não ensinais, again, né? Vou falar de novo o que eu acabei de falar. Não ensinais às crianças o que ensinais aos adultos, e não dais para um recém-nascido um alimento que ele não possa digerir, cada coisa em seu tempo. Eles ensinaram muitas coisas que os homens não compreenderam ou desnaturaram, mas que podem compreender atualmente. Por seus ensinamentos, mesmo incompletos, prepararam o terreno para receber a semente que vai frutificar hoje. Como é que eu entendo? Eu entendo que eles, na verdade, eles sempre ensinaram. Mas é o que exatamente está falando na questão 801. A mente do ser humano, da humanidade na época, não estava preparada para entender, né, os ensinamentos,
como muitos ainda, se você analisar que os espíritos têm diferentes níveis de evolução, uns entendem e outros não. Ou nem falo uns entendem e outros não. Na verdade, minha opinião é que fazemos diferentes interpretações, né? Então, de acordo com a sua mente, de acordo com a sua elevação espiritual, de acordo com sua maturidade, né? Então, cada um interpreta de uma maneira, né? E aí você vê ao longo do tempo também que isso aconteceu, como interpretavam as mesmas coisas que os espíritos continuam nos ensinando, mas as interpretações eram diferentes. E aí surgiram várias religiões devido exatamente a isso, as suas diferentes interpretações. Então, é isso. Primeiro capítulo, primeira visão, primeiro ponto de vista de paciência. Espero que tenham gostado e até o próximo vídeo. Beijos!